Vamos começar, vamos iniciar. Bíblia, tá? Bíblia, caneta, papel, caderno, anotação, o que você tiver aí, pega em mãos e vamos iniciar. Antes de mais nada, vamos começar com uma oração. Vamos orar, pedindo que o Senhor nos abençoe, pedindo que o Senhor nos dê graça. A gente está vivendo dias aí da igreja fechada e é uma forma também da gente estar em comunhão, de aprendizado, de oração. Então, a gente não vai deixar nesse momento também de estar orando, amém? Vamos orar ao Senhor. Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor, nós estamos, Jesus, na sua presença nessa hora. Deus, pedimos a sua bênção, pedimos a sua graça, pedimos a sua proteção. Meu Deus amado, que o Senhor nesse momento possa estar visitando a cada um, Senhor, que está na sua casa, que está nesse momento acompanhando essa aula. Que o Senhor possa protegê-los, que o Senhor possa guardá-los, que o Senhor possa livrá-los. Pedimos que o Senhor nesse momento possa proteger a sua família, Deus amado. Que o Senhor possa proteger a casa de cada um. Nós cremos, ó Deus amado, que o Senhor é um Deus de perto, que o Senhor é um Deus de longe. Nós te agradecemos por essa oportunidade em que nós estamos na sua presença para aprender da tua bendita e santa palavra. Nós te louvamos e nós te agradecemos. Amém. Amém, gente? Vamos lá? Todo mundo aí? A nossa primeira aula do nosso curso teológico seria hoje, né? Conforme a gente estava falando aos irmãos. Porém, as restrições que nós estamos vivendo nos impossibilitou disso. Nós vamos fazer essas aulas introdutórias nessa semana e na semana que vem. E se porventura a permissão de Deus até lá, a gente volta ao modo presencial. Por isso que a gente está dizendo aos irmãos nesses dias, os irmãos não se preocupem com a questão de... Alguns irmãos me mandaram mensagem hoje, falaram em relação a valores, com relação ao livro. Por esse momento, né, que já está fechada, a gente não tem como inserir os irmãos no sistema. Isso vai depender de nós estarmos de forma presencial, porque envolve cadastro, envolve entrar no site da igreja, do Itademp, de Perus, e aí fazer o cadastro dos irmãos um por um. Nós temos aqui a nossa equipe e nós vamos estar provavelmente disponibilizando um dia, uma quarta-feira, para a gente só fazer isso. Inserir os irmãos no sistema, ver a forma de pagamento, se é por forma de cartão, por forma de boleto, enfim, existe uma série de formas dos irmãos estar adquirindo o livro, valores, essas coisas, a gente vai deixar para discutir de forma presencial. A nossa intenção, mesmo depois que voltar as aulas presenciais, é continuar disponibilizando para os irmãos o método online, mas tudo isso é uma questão de acerto. As aulas serão lá na igreja e é claro que Deus vai nos dando graça. Tá bom, gente? Então, hoje, semana que vem, são aulas introdutórias que nós já faríamos essa aula ou essas aulas se fosse de forma presencial. Nós apenas, para não deixar os irmãos esfriar os ânimos, nós vamos fazer isso de forma online e pedimos que os irmãos vão nos ajudando. Acima de tudo, irmãos, divulguem, orem, peça que o Senhor continue nos abençoando, que vai dar tudo certo, tá bom? Se os irmãos tiverem aí alguma coisa, vão aqui pelo Facebook, dá para os irmãos interagirem mais, mas pelo Google Meet também dá. Então, se quiser digitar uma pergunta, se o som tiver questão de imagem, vão dando aí o feedback que a gente vai ajustando durante a aula. Mas se não, os irmãos aí, Bíblia, caneta, papel, vamos começar com a graça de Deus nesse projeto do nosso curso teológico, tá bom? Antes de mais nada, os irmãos sempre fazem algumas perguntas todo início de curso, e algumas a gente tentou pensar aos irmãos aqui sobre alguma dificuldade. Primeiro, por que eu devo fazer teologia? Acho que essa é uma pergunta pertinente. Por que eu devo estudar teologia? Qual que é a importância do curso teológico? Né? Por que ele é tão importante? E talvez uma pergunta que algumas pessoas sempre estão fazendo é
Alguns têm dificuldade, por exemplo, ler um texto bíblico e não conseguem compreender esse texto, né? Não consegue compreender esse texto. Então, essas perguntas, na aula de hoje, de forma introdutória, a gente vai também responder. Outra que nós vamos procurar interagir e trabalhar com os irmãos, até me fizeram uma pergunta dessa, se eu não me falha a memória, foi até o Ney. O Ney justificou a ausência dele, tinha um compromisso agora. Quais são os tipos de teologia que nós temos? Né? Essa é uma pergunta importante e a gente vai responder isso na aula de hoje e a gente vai poder também dar alguns exemplos práticos do estudo teológico, desse estudo sistemático da teologia que nós estamos aprendendo. Então, primeira coisa que os irmãos têm que entender é por que eu devo estudar teologia, né? Por que eu devo? Às vezes a pessoa tem essa dificuldade, pode até ser matriculado no curso e perguntar, por que eu tenho que estudar teologia? Primeiro, o estudo da teologia nos capacita, nos orienta, nos leva a conhecer com maior profundidade a palavra de Deus. Então, a primeira coisa, eu estudo teologia porque através dessa ferramenta eu consigo conhecer a palavra de Deus com mais profundidade. Oséias, capítulo 6, no versículo 3, a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, é somente com o estudo teológico que nós podemos aprofundar. E logo quando você conhece com mais profundidade a palavra de Deus, você conhece também um pouco mais o dono da palavra, o autor da palavra, que é o próprio Deus. Então, a primeira resposta que nós temos quando alguém questiona por que eu tenho que estudar teologia? Porque eu preciso conhecer com mais profundidade a palavra de Deus. E conhecendo com mais profundidade a palavra de Deus, eu me relaciono com o Deus da palavra de forma mais profunda. Por quê? Porque conforme eu vou me aprofundando nesse ensino da palavra, ela vai se abrindo, ela vai se revelando. Entenda uma coisa, a palavra de Deus, o estudo da palavra, ela nunca tem fim. A gente vai iniciar matérias da teologia e ninguém consegue zerar uma matéria. Isso é impossível de fazer. A gente consegue estudar, a gente consegue levar, mas zerar a gente não consegue. Não tem como fazer isso. Mas por quê? Porque quanto mais você estuda, quanto mais você se relaciona, mais ela se revela, mais ela se abre, mais ela se manifesta e você vai se aprofundando. Costumamos dizer que a palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus é como se fosse um rio que não tem fim. Conforme mais você mergulha, mais fundo você vai, mais se relacionando você vai. Por isso a teologia ela é importante, porque ela me dá ferramentas aonde eu consigo me aprofundar nesse ensino. Segundo, entender a Bíblia de forma científica. A teologia é uma ciência. Você não pode entender a Bíblia ou querer entender a Bíblia só de forma espiritual. Por que você não pode entender a Bíblia só de forma espiritual? Porque senão você corre o risco de idolatrar alguma coisa. Eu preciso da ciência para me fazer compreender algumas coisas. Então, a segunda resposta que a gente dá quando as pessoas nos perguntam por que eu tenho que estudar teologia é essa. Eu preciso compreender a Bíblia de uma forma científica para me poder explicar a fé cristã. Eu não posso querer explicar a fé cristã só de forma espiritual. Não vai dar certo. Eu preciso, ainda mais nos dias de hoje, a gente precisa de provas científicas seculares para juntar com a parte espiritual e daí por diante a gente consegue entender. Então, é por isso que você deve estudar teologia. Terceiro, eu estudo teologia para entender as raízes da história do cristianismo. Antes de você estudar algo, você precisa conhecer a história do que você está estudando. Então, eu preciso conhecer os pais da igreja. Quem foram os pais da igreja? Como que a igreja ela se desenvolveu através dos séculos?
A igreja hoje não é a mesma igreja de 100 anos atrás, né? A igreja de 100 anos atrás não era a mesma igreja da época da Reforma. A igreja da Reforma não era a mesma igreja lá do ano 300, quando houve a separação do cristianismo para o catolicismo. Não era a mesma igreja. A igreja ela foi mudando. Então, o estudo teológico, ele te dá ferramentas para você compreender. E por último, que talvez seja o mais importante, ou um dos mais importantes, por que eu tenho que estudar teologia? Para você estar apto a fazer a defesa da sua crença. Tá todo mundo com Bíblia aberta aí. Abra a Bíblia, vamos na Bíblia. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3. Vamos ver. Primeira Epístola de Pedro, capítulo de número 3. Vamos. Espero que na sua casa agora esteja barulho de Bíblia. Primeira Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo de número 15. Né? Versículo de número 15. Pedro está dizendo que nós temos que estar preparados para responder a cada um que vos pedir a razão da esperança da fé que há em nós, com amor e com mansidão e com temor. Por que eu devo estudar teologia? Porque eu preciso estar apto, ainda mais nos dias de hoje, a dar razões da fé que eu pratico, que eu professo. Nós somos indagados, nós somos questionados quase que sempre qual é o motivo da nossa fé. Nós vivemos tempos de pandemia e nesse período a gente somos indagados. Então o estudo teológico ele vai te dar ferramentas para que você possa responder, claro, com temor, com mansidão. Mas qual é a razão da sua fé? Por que você é crente? Por que você está de pé? Por que você vai para a igreja? Todas essas perguntas que nos é colocada, a gente precisa estar preparado para responder. E aqui um dos grandes enganos, das grandes ilusões, eu posso até dizer assim, de quem vai estudar teologia, alguns falam, não, eu vou estudar teologia porque eu quero aprender a pregar. Está errado. Ninguém estuda teologia para pregar. Ninguém vai estudar teologia. Se você está aqui achando que você vai fazer teologia porque você vai aprender a pregar, pode parar. Já desiste. Desiste porque não tem como você fazer o curso. Por quê? Porque pregar é oportunidade. Se eu faço teologia só para me pregar, eu só vou ter familiaridade, ler a palavra, estudar a palavra quando eu for pregar. Teologia não é para isso. Ela vai te auxiliar, ela vai te dar base, ela vai te dar estrutura, ela vai te dar ferramentas para que você pregue. Mas e se o meu chamado não é pregar? Então eu não preciso fazer teologia? Então, talvez um dos leigos enganos que as pessoas têm é justamente essa. Fazer teologia para aprender a pregar. Não, teologia não é para isso. O último exemplo que nós demos por que eu devo fazer teologia, trabalhe com esse pensamento. Teologia, são cinco respostas. Teologia eu faço porque eu preciso me relacionar com Deus. E eu não posso me relacionar com Deus se eu não conhecer a palavra de Deus. Primeiro ponto, eu não me relaciono com Deus se eu não conhecer o Deus, a palavra. Eu não posso, não consigo. Eu faço teologia porque eu preciso estar apto a entender a palavra dele. Como que a palavra se desenvolve de forma científica, de forma prática. A gente vai entrar nesse tópico daqui a pouco. Eu preciso conhecer a história. Eu só sou parte da história, nós não somos a história. Então eu preciso conhecer a minha história. Quem não conhece a história, a gente sempre diz isso. Quem não conhece a sua história não consegue manter a sua história. E quem não mantém a sua história está fadado ao fracasso. Vai acabar lá na frente. Então, eu preciso fazer porque eu preciso conhecer a história. Eu preciso fazer
Teologia, de novo, porque eu preciso de uma forma estar preparado para responder quem questionar sobre a minha fé. E hoje em dia as pessoas estão tão antenadas com algumas coisas que ninguém quer questionar a fé e aquela resposta que nós dávamos, por que acontece? As pessoas antigamente diziam, ó, Deus sabe de todas as coisas. Claro, isso é um princípio da fé, Deus sabe. Só que as pessoas nem sempre se contentam com isso. As pessoas querem mais, então o ensino teológico vai nos ensinar a isso, tá bom? Então espero que você esteja aí pronto para anotar, para a gente começar a entender essa parte. Segundo, quais tipos de teologia que nós temos? Isso aí é importante que você anote, esteja aí anotando. Nós temos alguns tipos de teologia, e na verdade a gente separou para passar aos irmãos 4 tipos de teologia com exemplos, né? 4 tipos de teologias com exemplos. O primeiro tipo de teologia que nós temos, eu digo teologia cristã, porque é a que nos interessa, é a que nos pauta, a que nos move. O primeiro tipo de teologia que nós temos é conhecido como teologia sistemática. O que significa teologia sistemática? Ela é uma teologia organizada através de um sistema, ela tem uma organização, ela tem um foco principal. O estudo da teologia sistemática, ele tem pontos do cristianismo que são os principais pontos. Então, por exemplo, quem estuda, faz um estudo sistemático da teologia e vai aprender matérias como cristologia, bibliologia, pneumatologia, que são essas doutrinas, que são essas matérias principais. Eu tenho até eu vou mandar aos irmãos depois, no grupo, os links com slides, tudo, os irmãos vão poder guardar isso, mas indicação de livros também, mas tem esse livro aqui, ó, não sei se os irmãos vão ver, se dá para ver, Teologia Sistemática. Esse livro, ele dá sobre as principais matérias do cristianismo. Então, isso é uma teologia sistemática. Existe também uma teologia chamada teologia histórica. O que significa a teologia histórica? Ela se pauta na história da igreja. Por exemplo, o que você vai aprender se você estudar uma matéria de teologia histórica? Você vai aprender a história da igreja, história do cristianismo. Ela está relacionada mais ou menos à questão de ciência da religião. Então ela vai estudar as religiões e o cristianismo, como é o nosso caso, como centro dela. Então isso é a teologia histórica. Existe também a teologia bíblica. Teologia bíblica, que essa teologia, na verdade, ela se pauta no significado das palavras. Essa teologia ela demanda mais tempo. Normalmente você vai estudar essa teologia numa faculdade. Porque, por exemplo, numa teologia que nós estudamos, nós temos um prazo de 4 semanas ou 4 aulas para nós estudarmos uma matéria. A teologia bíblica, às vezes você vai se debruçar em um tema durante 3 meses, por exemplo. Então, ela demanda mais tempo, ela usa muito uma palavra teológica que nós chamamos de exegese, né? Que é exaurir do texto, é pegar do texto o significado daquela palavra e esmiuçar. Então, ela demanda muito tempo. E, por fim, nós temos a teologia prática. A teologia prática, ela estuda a aplicação da teologia no nosso cotidiano e é justamente essa que nós vamos passar aos irmãos do nosso curso. Nós vamos estender essa teologia prática. Então, escreva aí teologia prática. Você pode deixar, ela vai ficar gravada, mas escreva aí teologia prática, que é a que nós vamos estudar. A teologia prática, ela se divide, ou ela está dividida em 4 partes. Escreve aí, vamos lá. Você vai escrever, você vai ler, isso aqui é curso, irmão. Você não pode ter preguiça, nem de ler a Bíblia, nem de escrever. A gente que estuda a palavra de Deus, a gente não pode ter essa preguiça. Então, vamos lá. Isso aqui a gente está só começando. Só começando. Teologia prática, que é a que nós vamos estudar,
ela se divide em 4 partes. Vamos lá. Primeira parte, nós chamamos de empírico-descritiva. Né? Escreve aí. Teologia prática se divide em 4 partes. Primeira parte, empírico-descritiva. Vamos esperar você anotar aí. Segunda parte, ela é a teologia interpretativa. Terceiro, teologia normativa. E quarto, teologia pragmática. Então, vamos lá repetir. Teologia prática, ela se divide em 4 partes. Primeira, empírico-descritiva. Segundo, teologia interpretativa. Terceiro, teologia normativa. E quarto, teologia pragmática. O que significa isso? Vamos lá. Essa vai ser a nossa... A gente vai se debruçar sobre essa teologia. Por quê? A gente não pode aplicar aos irmãos teologia bíblica. Nós não temos tempo para isso. O nosso tempo é muito curto. Né? Nós temos cerca de 1 hora e pouquinho de aula e 1 vez por semana. Para mim poder aplicar uma teologia bíblica para vocês, a gente precisaria ter aula pelo menos 3 vezes por semana. Então a gente não tem como fazer isso. A teologia histórica, ela é uma matéria que a gente pode até separar um dia. A gente pode falar sobre, por exemplo, a gente quando fala sobre a reforma protestante, quando a gente fala não deu para ouvir as 4? Vamos lá, vamos repetir então. Vão dando feedback aí que eu vou repetindo. Eu paro e vou. A teologia prática se divide em 4 partes. Primeira, empírico-descritiva. Primeiro, empírico-descritiva. Segundo, teologia interpretativa. Segundo, teologia interpretativa. Terceiro, teologia normativa. Essa é a terceira. A quarta, teologia pragmática. Então, a nossa missão dentro da teologia prática é justamente esse, é passar aos irmãos esses quatro significados. Entendeu? Anotaram aí? Empírico-descritiva, interpretativa, normativa, pragmática. Coloca do lado, ou embaixo, onde você escreveu, se deixou espaço, o significado de cada uma. Tá? O que é uma teologia empírico-descritiva? A terceira e a quarta, Paulo, parte da teologia normativa e pragmática. Normativa e pragmática. Pragmática, a terceira e a quarta. Deu para ouvir aí? Vão interagindo aí para mim poder saber. Certo? Então, deixa um espaço para a gente colocar o significado. O que é uma teologia empírico-descritiva? É você olhar, coloca assim escrito do lado, é você saber o que está acontecendo. Coloca aí, empírico-descritiva, um ponto de interrogação no final. O que está acontecendo? O aluno, quem faz o seminário teológico vai ter que entender o que está acontecendo. Empírico-descritiva, o que está acontecendo. Coloca aí do lado uma seta, do lado o que está acontecendo, um ponto de interrogação no final. Por quê? Você precisa olhar, a gente está num momento, num cenário que a gente precisa, você pega a questão da pandemia. Essa parte da teologia, ela vai me ensinar, ela vai me dar ferramentas para que eu possa olhar ao meu redor, olhar para o mundo, olhar para o sistema
e ver o que está acontecendo com base nisso daqui, ó, na palavra. Então eu tenho que estar antenado nisso. Então, empírico-descritiva é isso, é baseado no convívio, é baseado na experiência, é baseado no momento atual. A teologia, ela não é só histórica. Então eu preciso entender que empírico-descritiva é justamente eu olhar o meu cenário, bem resumindo, e saber o que está acontecendo. A teologia, essa prática, com esse primeiro tópico, ela vai me ensinar isso. Segundo, interpretativa. Coloca aí uma seta, interpretativa. O que é uma teologia interpretativa? Coloca aí. É por que está acontecendo. Primeiro, empírico-descritiva. O que está acontecendo? Teologia interpretativa. Por que está acontecendo? A Bíblia tem resposta. Dr. Billy Graham, um dos maiores pregadores do século passado, dizia que a Bíblia ela é mais atual que o jornal que vai amanhã. A Bíblia tem resposta para tudo. A teologia interpretativa, essa parte da teologia prática, ela vai te dar ferramentas para você entender por que está acontecendo. Segundo. Terceiro, teologia normativa. O que deve acontecer? O que vai acontecer ainda? Ela vai me dar normas, a Bíblia. Nós temos uma matéria conhecida da teologia, que é essa matéria da teologia normativa, que é a escatologia. O que vai acontecer agora? O que vai acontecer? O que vem depois? Isso é normativa, são normas. Está escrito. A teologia normativa, se você quiser anotar, ela é similar, ela está atrelada à matéria da escatologia, porque ela vai apontar para o amanhã. Ela vai me dar respaldos da escatologia, de profecias. E por último, teologia pragmática. Pragmática. Por quê? Como devemos responder? Descritiva, empírico-descritiva, interpretativa, normativa e pragmática. Empírico-descritiva, o que está acontecendo? Preciso olhar, eu preciso estar antenado ao que está acontecendo. Teologia interpretativa, por que está acontecendo? Preciso ter base bíblica para poder responder o que está acontecendo. A teologia normativa, ela vai me dar base para me entender o que vai acontecer. O que deve acontecer. E a teologia pragmática, ela vai me ensinar como devemos responder. Então essa é a nossa teologia. Teologia prática é a que nós vamos trabalhar em relação a isso. Tá bom? Então, vamos a alguns exemplos práticos. Exemplos práticos. Uma outra coisa, antes de nós partirmos para o exemplo prático, é entender a Bíblia. A questão da dificuldade que algumas pessoas têm em ler. Tem gente que lê e não consegue compreender alguns textos. Então, um dia desses, em aula, escola dominical, me fizeram essa pergunta: como que eu devo começar a ler a Bíblia? Essa é uma pergunta interessante. Vocês que estão iniciando o curso teológico, vocês precisam entender algumas coisas. Vamos anotar aí. Escreve aí. A Bíblia, existem mais, mas vamos fechar nessas três. As três linguagens da Bíblia. Anotem aí. As três linguagens da Bíblia. Vamos dar com exemplo, não vamos apenas falar. A Bíblia, ela é dividida em três linguagens. Ela tem mais, mas vamos nas três principais linguagens. Primeira linguagem, vamos com exemplo bíblico. Primeira linguagem que nós temos da Bíblia é o sentido literal. Então coloca aí, primeira linguagem literal. Linguagem literal.
Onde que eu tenho um exemplo bíblico de linguagem literal? Eu separei aqui. Abra a sua Bíblia, Evangelho de Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo de número 31 a 33. Deixa eu só pegar aqui uma outra Bíblia. Pega para mim lá, Pedro, uma outra Bíblia. Para a gente ver. E a gente vai esmiuçar essa ideia. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 31 e 33, diz assim: Eis que no teu ventre concederás e darás um filho, e lhe porás o nome de Jesus. E ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Isso é uma linguagem literal. Por que é uma linguagem literal? Porque é o que está escrito. Quando você fala, a Bíblia é dividida em linguagens, e a primeira linguagem é uma linguagem literal, é você entender que tem textos que o que o texto quer dizer é o que está escrito. É exatamente aquilo. A virgem vai dar à luz a um filho, de fato. O trono dele será eterno, de fato. Então é uma linguagem literal. Existem muitos outros exemplos, mas a gente pega esse primeiro. Então a primeira linguagem da Bíblia é uma linguagem literal. É quando o texto, anotem isso, é quando o texto, a passagem bíblica, ela dá justamente o sentido literal do texto. É aquilo que o texto quis dizer. Não tem como você... porque... Não, é literalmente, está escrito, é aquilo mesmo. Então essa é a primeira linguagem. Segunda linguagem da Bíblia. Segunda linguagem. Antes de você começar a ler, você precisa entender isso. Segunda linguagem é uma linguagem figurada. Linguagem figurada. Segunda linguagem da Bíblia que nós temos, linguagem figurada. Abra sua Bíblia. Hebreus, capítulo 4, versículo 7. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 7. Vamos ver esse texto. Olha o que diz o texto. Você vai entender o que é uma linguagem figurada da Bíblia. Hebreus, capítulo 4, versículo 7. A última parte diz assim: E hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se hoje ouvires a sua voz, não endureça. A pergunta é, por que eu não posso interpretar esse texto de forma literal? Porque eu não tenho como pegar um coração, um músculo, e endurecer ele. Um coração não vai ficar, ele não tem como você pegar um coração e fazer isso. Então eu não posso interpretar esse texto de uma forma literal, igual o outro. Esse texto é uma forma figurada. O que é endurecer o coração? O que o autor do texto está dizendo? Se alguém ouvir a palavra, ele não resista à palavra. Ele não fique com o coração duro. Então, o texto bíblico, Leandro, da linguagem literal é Lucas, capítulo 1, versículo 31 a 33. Esse é o texto da linguagem literal, tá? O texto da linguagem figurada, Hebreus, capítulo 4, versículo 7. Hebreus, capítulo 4, versículo 7. Esse aí é o texto da linguagem figurada. Então, quer ver um outro texto? Quer ver um outro texto de linguagem figurada? João, capítulo 10. Vamos ver. João, capítulo 10. Versículo de número 9. João, capítulo 10, versículo 9. Jesus usava muito linguagem figurada. Aliás, Jesus usava todo tipo de linguagem, né? De todo tipo de linguagem.
Vamos lá, repetir a literal, tá? Linguagem literal, ela tem como objetivo, a passagem bíblica, dar o sentido realmente do que o texto quer dizer. Então você não tem como interpretar de outro jeito. Lucas capítulo 1, versículo 31 até o versículo 33. São 2 versículos aí. Tá? Isso é literal, tá bom? Então é aquilo que o texto diz. Você não tem como pegar o texto e perfumar ele. Não, não tem. É o que o texto lá diz, que o trono dele, de Jesus, seria um trono eterno. É isso que vai acontecer. O trono dele não vai ter fim nunca. Então, segundo essa linguagem figurada, já é ao contrário. Por exemplo, João 10, 9 diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Ué, por que não pode ser uma linguagem literal esse texto? Você não pode pegar Jesus e dizer, ó, ele é uma porta, uma medida. Não, é figurado. Ou seja, linguagem figurada é eu pegar alguma coisa para poder simbolizar outra. Então, endurecer o coração, eu não posso pegar um coração e deixar ele duro. Eu não posso dizer para alguém que eu sou a porta. É apenas uma linguagem figurada para dizer que alguém, se quiser entrar no céu, tem que passar por ele. Tem que entrar por ele. Assim como para mim poder entrar em algum lugar, eu tenho que passar pela porta. A linguagem figurada de Jesus no texto é o quê? Ó, se você quiser ser salvo, você tem que entrar por mim, que eu sou a porta. Então, isso é uma linguagem figurada. Ela não é literal. Então, eu tenho que entender isso. E terceiro, linguagem simbólica. Primeira linguagem, literal. Segunda linguagem, figurada. Terceira linguagem, simbólica. Qual que é o texto que a gente separou para explicar uma linguagem simbólica? Livro do profeta Daniel, capítulo 2. Vamos lá na Bíblia. Daniel, capítulo de número 2. O que nós temos no capítulo 2 do profeta Daniel? Nós temos um texto de um sonho de um rei chamado Nabucodonosor, que ele, para ser interpretado, Daniel interpreta, e ali é uma linguagem simbólica da estátua. Cada parte da estátua simbolizava um reino que ia passando através da história. E isso é justamente a Bíblia empregando símbolos, seja eles animados ou inanimados, para explicar algo que vai acontecer ou que está acontecendo. Então a Bíblia tem texto que você vai ler que você não pode querer entendê-lo de forma literal. Por exemplo, esse texto de Daniel 2, como que eu vou ver uma estátua que tem cabeça de ouro, que ela tem peito de bronze, que ela tem pernas de ferro e dedos de barro? Que negócio é esse? Isso é simbólico. Cada símbolo daquele, o ouro, o bronze, o barro misturado com ferro, é símbolo de alguma coisa. Não é a nossa aula de hoje, mas isso é linguagem simbólica. Tá bom, gente? Então, são 3 linguagens da Bíblia. Por fim, para a gente sair dessa parte, para a gente tentar entender melhor a Bíblia, o nosso objetivo aqui é esse, eu separei aqui alguns pontos. Na verdade, são 6 a 7 pontos. Anotem aí esses e a gente vai para uns outros exemplos aqui teológicos. Mas eu separei aqui alguns pontos. Como que eu consigo entender melhor a Bíblia? Como que eu consigo compreender melhor? Né? Então eu preciso ver isso. Primeiro de tudo, oração. Anote aí, oração. Eu não posso me relacionar com
o Deus da Bíblia se não for através da oração. A oração é o princípio de tudo. Primeiro de tudo, tem que ter oração. Para mim se aproximar de Deus, eu preciso me aproximar através da oração. Isso é para você entender, compreender. Segundo, como que eu posso entender melhor algum texto? Primeiro, entenda uma coisa. Segundo, escolha um texto. Escolha um texto, principalmente um texto que te chame a atenção. Dificilmente você vai entender a Bíblia se você abrir ela em 1 Crônica, em 2 Crônicas, capítulo 9. Gente gerando gente. Gente gerando gente. Você não vai entender. Para você entender a Bíblia, escolha um texto. Pega um texto. Uma passagem bíblica, uma história, seja ela qual for, uma que te chame a atenção, que você gostou daquele tema e você vai se debruçar a entender melhor ele. Então é a segunda coisa. Primeira coisa, oração. Segunda, escolha um texto. Um versículo, 2 ou 3, não importa. Terceiro, memorize o texto. Marque. A Bíblia do aluno, e a gente vai cobrar muito isso, a nossa Bíblia ela tem que estar assim, ó. Ela tem que estar marcada. Você tem que marcar a Bíblia. Ó. Pega a Bíblia e marca. Tá vendo? Marca ela, escreve nela. Tá vendo? Pega o texto, marca, caneta de marca-texto, lápis. Pega um texto, você se familiarizou com o texto, marca ele, a fim de você memorizá-lo. Memorize o texto. Leia. Não tenha pressa. Alguém que quer conhecer a Deus não pode ter pressa, porque ele não tem. Se você quer se aprofundar nesse relacionamento, se você chegou até aqui, porque você deseja, então você não pode ter pressa. Então você vai pegar um texto que te chame a atenção, uma passagem bíblica, versículos, não importa. Marque ele na sua Bíblia, entendeu? Uma Bíblia marcada é uma mente que está cheia daquilo que você lê. Marca, pega o texto e vai marcando. Não tenha pressa. O Espírito Santo, ele não tem negócio com preguiçoso. Se você tem preguiça para ler o texto, fica difícil. Você tem que ler, analisar. Quarto, analise o texto de uma forma, vamos dar um exemplo prático. Anote aí. Quarto, analise o texto, o contexto e o posterior. Vamos pegar aqui um exemplo claro. Eu vou pegar um texto, sei lá, aleatório aqui. Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos. Abra sua Bíblia aí. Isso aqui é Bíblia, irmão. Se você tiver preguiça de ver, não dá. Vamos na Bíblia. Vou pegar aqui um texto, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Capítulo 4, versículo 35. Pegue na sua Bíblia aí e marca o versículo 35. Marca aí. Versículo 35, Marcos. Vamos dar. Isso aqui é teologia prática. Eu já estou dando até sermão para quem quiser pregar aí. Ó. Não vou fazer muito isso, não. Se acostuma, não. É só hoje. Isso aqui é um sermão. Quem quiser pregar aí, já vai anotando que dá para você pregar. Ó, Marcos capítulo 4, versículo 35. O que diz a sua Bíblia aí? E naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus, passemos para o outro lado. Tá aí. Capítulo 4, versículo 35. O que é analisar o texto e o contexto? Qual que é a informação que esse texto me passa? Naquele dia. Que dia? O que aconteceu naquele dia? Porque o versículo 35 diz que já era tarde, certo? Se já era tarde, eu preciso entender o contexto dele. O que aconteceu naquele dia? O que houve? Por que é tão importante? O comentarista colocou que já era tarde. Porque o que tinha naquele dia que ele destacou? E naquele dia sendo tarde. Então eu vou ler o contexto. O contexto é o capítulo 4 inteiro. Eu vou entender que naquele dia, versículo 1, olha o contexto.
versículo 1. E ele começou outra vez a ensinar à beira da margem. Então esse é o contexto. O contexto é que no começo do dia Jesus começa a ensinar. E o dia passa. E aí ele vai ver que naquele dia, o dia que ele está ensinando o dia inteiro, já era tarde e Jesus disse, passemos para o outro lado. Perceba que aqui eu li o texto, um versículo só, eu tenho uma informação que o texto está me dando, que já era tarde, e Jesus dá uma ordem que a gente tem que passar para o outro lado, mas eu preciso entender o que aconteceu naquele dia. Então, naquele dia, eu sei que Jesus ensinou o dia inteiro na beira do mar. O que é analisar o texto e o contexto? É saber que o contexto está me dizendo que Jesus está ensinando o dia inteiro. Ó, capítulo 4. Para quem vai ensinar, qual que era o conteúdo do ensino de Jesus? Jesus ensinou por parábolas, ó. Está aqui, capítulo 4. Jesus está o dia inteiro ensinando parábola. Quando chegou no final do dia, ele pega o discípulo e diz, passemos para o outro lado. Li o texto, analisei o contexto. O que vem depois? Depois, Jesus está despedindo a multidão, e aí você conhece a história. Se levanta vento, se levanta tempestade. De uma forma bem simples, bem rápida, eu li um texto, eu analisei o contexto, e eu estou entendendo o que aconteceu depois. Isso é teologia prática, gente. Isso é praticidade na teologia. Eu não vou ficar aqui ensinando, não agora, talvez por meio do curso, uma teologia mais bíblica, uma teologia mais histórica. Isso aí é para depois. Para agora, vamos na prática. E a prática é essa. Então, quarto, no que você está colocando aí, analisa o texto, analisa o contexto. Quinto, para quem quer entender melhor, para quem quer compreender melhor, tenha mais de uma tradução bíblica, mais de uma Bíblia. Você precisa ter pelo menos mais de uma. Por quê? Porque você precisa comparar os textos. Você precisa comparar. Eu não vou cobrar dos irmãos, até porque não é o nosso objetivo, de ter a questão dos originais, não é a nossa questão aqui. Mas a gente precisa ter mais de uma Bíblia, de traduções diferentes. Para quando você vê um texto como esse, você comparar. Você vê o que tem de diferente de um texto para o outro. Então, estão entendendo? Quinto, foi isso que eu coloquei. Procure mais de uma tradução do mesmo texto. Entenda que nessa situação, para a gente encerrar, para a gente ir para a próxima, a gente já está encerrando a live, não tenha vergonha de perguntar. Não tenha vergonha. Nesse mesmo texto, e não por acaso eu peguei ele, Jesus ensinou algo, os discípulos não compreenderam e foram perguntar. Mestre, o que significa isso? Pergunte. Tire dúvidas. Ninguém sabe tudo. Eu não sei, vocês também não sabem. A gente precisa tirar dúvidas. Perguntar. Então esses são alguns passos do que nós temos que fazer para procurar entender melhor a Bíblia. Esse é o nosso desejo. É dia de aula, vocês estão escrevendo isso daí. A gente temos aqui separado aos irmãos alguns exemplos práticos. Isso aí é mais na área do ensino, mas anote isso. Toda vez que eu vou ler um texto bíblico, anote aí, eu preciso aplicar a regra de 3. Regra de 3. Toda vez que eu for ler um texto bíblico, seja para pregar, seja para ensinar ou para ler mesmo, eu preciso aplicar a regra de 3. Não é aula de matemática, não. Isso é Bíblia. E a gente vai dar com exemplos bíblicos isso. Regra de 3 no ensino prático da teologia. Isso aí, aos obreiros que estão aqui nos ouvindo, todo obreiro tem que saber isso. Se está aqui, vai ter que aprender.
Todo obreiro no ensino sistemático tem que aprender a regra de 3. Por que tem muita gente por aí que se dá mal? Porque não aplica a regra de 3 no ensino, na pregação, e aí a gente tem um monte de coisa que a gente vê acontecendo aí. O que é a regra de 3 no ensino bíblico? Ler, explicar e aplicar. Coloca aí, regra de 3. Ler, explicar e aplicar. Vou esperar você anotar aí. Ler, explicar e aplicar. Essa é a regra de 3. Por que eu não posso só ler e aplicar? Porque se eu só leio e aplico, eu vou querer impor as minhas ideias no texto. E o texto não permite isso. Paz, meus senhores, que o que mais acontece hoje em dia são pessoas que lêem o texto e querem aplicar o texto. Lê o texto e aplica o texto. Ele não explica o texto. Só lê e aplica. Só lê e aplica. E aí é bater. Quem lê o texto e aplica o texto, ele está batendo na madeira com o cabo do machado. Ele não corta a madeira, ele só faz barulho. Pronto. Comecei. Vou de novo. Quem lê o texto e só aplica o texto, ele corta a madeira com o cabo do machado. Só faz barulho, ele não corta. Agora pegou, hein? Agora vai. Porque a gente vê hoje com relação ao comportamento de muitos com a Bíblia, no ensino, na pregação, na exposição, porque aqui não é para pregar. A gente lê a Bíblia, lembra do quinto exemplo? Temos que estar preparado para responder qualquer um que pedir motivo ou razão da nossa fé. Tem gente que nessa explicação, seja ela coletiva, igreja, púlpito, seja ela grupo, pequenos, ou seja ela individual de uma pessoa, tem gente que lê e aplica. E aí ele bate, faz barulho. Tem gente que gosta do barulho. Tem gente que acha, mas barulho não impressiona. Barulho não impressiona. Então, regra de 3. Ler, aplicar, explicar e aplicar. Por que eu não posso só ler e explicar? Porque senão eu narro o texto. Eu preciso aplicar no texto. Pregação, aos pregadores que estão aí, aos professores, aos obreiros, pregação é aplicar. Se eu não aplico, eu não prego. Eu estou narrando. Então, eu preciso ler, eu preciso explicar e eu preciso aplicar. Aonde que está na Bíblia essa regra de 3? Pega a sua Bíblia, vamos usar nela. Neemias capítulo 8. Abre a Bíblia aí. Neemias capítulo 8. Olha, marca aí no texto, marca aí na sua Bíblia. Neemias capítulo 8, versículo de número 8. Olha o que diz o texto. Regra de 3 na Bíblia. Isso não é fruto da minha imaginação. Está na Bíblia. Regra de 3. A gente já está caminhando para o encerramento aí. E leram, olha o texto, e leram no livro da lei de Deus, declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Eu vou ler de novo. Regra de 3 na Bíblia. Regra de 3 na Bíblia. E leram o livro na lei de Deus e declarando e explicando o sentido, ou seja, não estava só lendo,
Alguém pegou aquele texto e leu e explicou, fazendo com que todos que estavam sentados entendessem. Ou seja, será que nos nossos dias nós temos isso aqui? O que acontece? Quando o povo retorna do cativeiro, Neemias, após a reconstrução dos muros, chama Esdras, o povo se assenta, Esdras pega o púlpito de madeira, o povo se assenta e durante 6 horas ele lê, ele explica e ele aplica. Seis horas alguém está lendo, está explicando e está aplicando. Qual que é o resultado disso? Há uma conversão nacional, há um avivamento nacional em Israel. Aí hoje as pessoas perguntam, as pessoas questionam, por que não tem, por que não acontece? Porque tem muita gente que acha que tá aplicando, mas ele só aplica sem explicar. Ele está batendo com o cabo do machado. Ele não está cortando a madeira. Nós que estamos aqui, nós temos uma missão. Nós temos que ler, nós temos que explicar e nós temos que aplicar. A gente fica preocupado com relação a certas coisas que a gente vê, justamente por isso. Porque tem muita gente que não tem essa preocupação. Então, esse é a importância. Porque a gente precisa, ao analisar um texto, a gente precisa analisar o texto, vai sim, Jéssica, vai ficar salva aí, tá? A gente precisa aplicar o texto, por quê? Por que ao você ao ler um texto, e a gente já vai, eu termino aqui a aula, abra sua Bíblia, Lucas capítulo 5, vamos na Bíblia. Lucas capítulo 5. Versículo 27. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versículo 27. Vamos ver o texto. Pega a Bíblia aí. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versículo 27. Vamos ver aqui. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, que estava sentado na recebedoria, e disse-lhe, segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma grande multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, por que comes e bebes com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse, não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Como que eu analiso um texto como esse? Você pega o texto e você marcou. Eu tava pensando, assim, eu não vou ficar dando muita... Mas quem quiser pregar, pega aí. Isso aí é um esboço. Isso aqui é a chamada de Levi. A importância de um estudo sistemático da Bíblia, do texto, você vai entender nesse texto o que é fé e obras. Eu vou encerrar agora, tá? Fé e obras. Está aqui nesse texto. Fé e obras. Se quiser colocar do lado lá, ó, fé e obras. Fé versus obras. Está aqui nesses versículos. O texto diz assim, e por que fé versus obras? E depois dessas coisas, olha o texto, vamos na Bíblia. Saiu e viu. Por quê? Porque aqui é um chamado. Aqui tem um chamado. Um chamado de quem? De Levi. Só que o chamado de Levi não depende dele, depende de quem está chamando. E quem está chamando sai. Quem está chamando vê.
Ou seja, nenhum de nós fomos chamados, não. A gente só foi chamado porque ele nos viu, porque ele saiu. Da onde que ele saiu? Ele saiu de lá. Filipenses capítulo 1. E mesmo sendo Deus, não teve. Você conhece o texto. Ele nos viu. João capítulo 14. O que Jesus disse? Não fois vós que escolheste a mim, mas eu vi vocês primeiro. Então eu estou escolhendo vocês. Então, o chamado é dele, irmãos. O chamado é dele. Primeira coisa, depois é o chamado. Ele viu o publicano e disse-lhe, segue-me. O versículo 28, ele deixando tudo, seguiu. Por quê? Porque o chamado de Deus, a voz de Deus, ela é soberana. Então, nós temos o chamado, nós temos a resposta ao chamado, ele deixa tudo. Depois disso, da resposta ao chamado, nós temos consequência desse chamado. Porque olha o que o texto diz, olha a sua Bíblia aí, ó. E fez Levi um grande banquete em sua própria casa. E havia ali na sua casa uma companhia de muitos publicanos. Ou seja, ele recebe o chamado. O que ele faz depois que ele recebe o chamado? Ele faz uma festa. Porque ele precisa compartilhar aquilo que ele recebeu. Porque quem é chamado, ele não fica só com aquilo para si, ele compartilha com o outro. Quem come do pão que vem do céu, não fica só para ele compartilha com o outro. Tem muita gente que é chamado, mas ele não compartilha. Então tá aqui, ó, ele foi chamado. Qual é a consequência do chamado? Da fé, porque a fé ela vem pelo ouvir. Qual é a consequência do chamado? É a obra. A obra, o Geraldo que está aqui me ouvindo, a obra é justamente essa. Eu recebi e eu compartilhei. Ó, peraí, o que eu recebi foi muito bom, então eu vou querer que outras pessoas recebam isso também. Isso é fé. O que é obra em relação à consequência da fé? É isso. É eu compartilhar, é eu mostrar. Então, nós temos no chamado de Levi fé e obras. Ele recebe, ele tem fé e ele tem obras. No chamado de Levi, eu entendo que a fé e a obra, ninguém que segue a Jesus, ele começa ganhando. Agora, quem segue a Jesus, ele começa perdendo. Agora complicou. Porque tem um evangelho que se prega por aí, tem alguém que se lê e aplica por aí, que evangelho é só ganhar. Jesus está começando, não, o evangelho primeiro é perder. É isso aí, irmã Jane. Agora tá pegando, agora a gente vai. Evangelho primeiro é perder. Evangelho não é ganhar. Esse negócio está invertido. O texto diz, ó, e deixando tudo. Deixou tudo. Você pode abrir um parênteses nesse texto de Levi com a chamada de Eliseu. A chamada de Eliseu. Elias vai até Eliseu. Eliseu está lá arando as juntas de bois. O texto diz que Elias chama Eliseu, segue-me. Eliseu, ele vai. Só que quando Eliseu, antes de ir, a Bíblia diz que ele mata o jumento, ele mata os bois e queima os carros, ou as carruagens. Por que Eliseu, primeiro, antes de seguir, ele queima os bois, ele mata os bois, ele queima a carruagem, ou a carroça? Porque se ele seguisse Elias, ele ia ouvir o barulho, a junta de bois. Então ele tem que entender, primeiro eu tenho que matar. Matar quem? Mata o boi. Queima os carros e depois eu sigo. Por que tem muita gente que não consegue exercer o ministério com fidelidade? Conforme Cristo nos quer. Porque não matou o boi. Precisa voltar. Deixa pra lá. Sério. Daqui a pouco eu vou começar a pregar aqui. O chamado é irresistível. A voz, ela penetra. Ele faz aqui.
E a Bíblia diz aqui que Jesus ele vai aplicar. Ele vai aplicar a mensagem. Por quê? Porque quando algum fariseu dentro da casa dizia, mas por que esse homem come com pecador? Jesus disse assim, ó, aqui não é tribunal, aqui é hospital. Igreja não é tribunal, é hospital. Tem muita gente que quer dar o diagnóstico, mas ele não tem cura. É muito fariseu, dá o diagnóstico, mas ele não cura. Jesus está dizendo, pode parar, aqui não é tribunal. Aqui, se você quer dar o diagnóstico, mas você não tem a cura, fica quieto. Fala nada não, deixa pra lá. Só pode dar o diagnóstico de alguém quem tem cura. É por isso que o levita e o sacerdote não param, porque não tem cura. Lucas capítulo 10, parábola do samaritano. Por que o samaritano para? Porque ele sabe o que ele tem. Quem sabe, irmão, quem sabe o que carrega, para. Quem sabe o que carrega, ele chega perto. Quem só tem diagnóstico, ele só fala. Mas na hora de fazer mesmo, ele passa de longe. Aí, agora vai. Vou até tomar uma água aqui. A teologia, ela nos ensina que nem sempre é diagnóstico. Que tem hora que você tem que aplicar a cura. O problema é que essa cura, eu só posso aplicá-la se eu conhecer. Se eu me debruçar. Então, por isso que a teologia prática ela é mais efetiva nos nossos dias. Então, essa foi a aula introdutória de hoje. Tá? A gente já está acabando, já estamos encerrando. Apenas para você finalizar, para você concluir, para a semana que vem, eu vou deixar lá para os irmãos o grupo aberto. Os irmãos podem interagir, compartilhem, promovam, fale do que você recebeu, do que você está vivendo. Isso aqui é um tempo de estudo da palavra, você está mergulhando na palavra, você está aprendendo a importância e a gente dá exemplo. Eu poderia muito bem nessa aula introdutória estar apenas dando normas teológicas, notas, mas não. A gente vai aplicar a teologia prática, é isso que nos interessa. Semana que vem eu vou deixar proposto para vocês e vocês talvez escolham, vou pensar, mas ainda hoje ou amanhã eu faço isso. A gente pode discutir sobre algum personagem bíblico ou sobre algum tema que vocês falarem lá. A gente pode pensar aqui de forma introdutória. Mas eu gostaria muito na próxima aula, ou nas próximas, eu não sei como que vai ficar, a gente pegar alguns textos bíblicos, porque teologia é isso, é leitura prática, e a gente comparar textos com relação como se fosse uma aula de hermenêutica. Mas isso aí fica para vocês. A gente só está aqui para compartilhar esse conteúdo. Tá bom, gente? Então, essa foi a aula introdutória de hoje. Espero que você tenha gostado, que você tenha anotado. Leia a Bíblia, coloque isso aí tudo no caderno. Conforme for passando, a gente vai pegando um pouco mais no pé de vocês aí, para a gente poder estar se debruçando mais nesse ensino sistemático, tá bom? Não tenha preguiça de ler, leia, releia. Eu uso uma expressão, pergunte para o texto. Se você tiver dúvida, pergunte para o texto. Faça assim, o que o texto quer dizer? O que o texto quer dizer? Então, faça isso, tá? E continue orando, continue pedindo a Deus para essa fase as coisas voltarem ao normal logo, para a gente se reunir presencialmente e aí sim, tema após tema, desenvolvemos um raciocínio presencialmente, mas com calma, tá bom? Vamos fazer uma oração. Eu falei que a aula seria questão de 1 hora, seria coisa rápida. Vou fazer uma oração agora, encerrando,
pedindo que o Senhor venha nos abençoar. Tá bom, querido Deus e Pai? Pedimos a sua bênção, pedimos a sua graça. Muito obrigado por esse momento que nós estivemos na sua presença. Abençoe os teus filhos. Dê uma noite de paz, de tranquilidade a cada um deles. Que eles possam ser abençoados e tocados pela sua palavra. Que o Senhor possa proteger a família de cada um. Nós te louvamos por essa oportunidade. Gente, Deus continue nos abençoando. O grupo vai estar aberto lá. Vocês vão mandando mensagem, vão dando feedback e a gente vai se falando, tá bom? Deus abençoe. Semana que vem a gente vê essa questão aí. Geraldo, abraço. Jane, pessoal que está aqui no Google Meet, que eu estou olhando aqui, o pessoal do Facebook, a gente consegue ver aqui, tá bom? Deus abençoe e forte abraço a todos.